Pronto. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição de O Imparcial Entrevista. E vamos falar sobre justiça, cidadania, impacto das decisões judiciais na vida da população. E para falar e para entendermos melhor desse tema que a gente tanto busca, que é a garantia de direitos, justiça, estamos aqui recebendo o juiz Douglas de Mello Martins, titular da Vara de Direitos Difusos de São Luís, Difusos e Coletivos de São Luís. Ele é responsável por decisões que afetam diretamente a sociedade, como a determinação para a realização do concurso público da Prefeitura de São Luís e a universalização do saneamento no Polo Coroadinho, que é uma das comunidades de maior abrangência e tem grande população, e a coordenação, além disso, do Estado e municípios pela falta de políticas para a proteção de animais abandonados. Doutor Douglas, de antemão, já lhe desejo aqui seja bem-vindo. E eu lhe pergunto aí, como o senhor, como titular da Vara de Direitos de Difusos e Coletivos de São Luís, decidiu adotar também o modelo que o CNJ recomendou com relação às emendas, para que a linguagem fosse mais fluida e mais acessível ao cidadão quando ele tem um entendimento sobre uma sentença dada pela vara. Bom, em primeiro lugar, meu agradecimento pelo convite. Para mim é uma alegria vir aqui conversar sobre esses temas todos, tentar, de alguma forma, tornar acessível a informação que é tratado dentro de um processo judicial em uma linguagem simples. Não adianta a pessoa usar uma linguagem rebuscada, difícil de ser compreendida, de tal forma que o juiz escreve algo no processo e ao final a pessoa pergunta: afinal de contas, eu fui condenado ou fui absolvido? Não dá nem para atender, não dá nem para entender, dependendo da maneira como o juiz escreve. Então, de fato, eu adotei essa metodologia. Em primeiro lugar, sigo a regra Do de CNJ. utilizar as regras definidas pelo CNJ da linguagem simples, não utilizo linguagem rebuscada nas minhas decisões e sentenças judiciais, uso a linguagem simples, utilizo a ementa que de alguma maneira resume o que consta daquela decisão judicial, daquela sentença judicial, para que quem já faz a leitura inicial da ementa já tenha uma ideia do que foi objeto do processo e eventualmente do que foi decidido. Só pela leitura da ementa, que é o início, o começo. Então, essas são algumas das providências que eu adoto para dar eficácia também à transparência que deve reger toda a administração pública, inclusive a do Poder Judiciário. Ou seja, aquilo que nós decidimos, os assuntos que nós cuidamos no âmbito do Poder Judiciário precisam ser feitos de maneira transparente. E todas as pessoas, sejam os destinatários das decisões, sejam os advogados ou qualquer pessoa, por mais que seja uma pessoa simples, de um nível cultural médio da sociedade, ele consiga entender a decisão judicial. O senhor percebeu alguma mudança na forma como as decisões da vara são recebidas ou pesquisadas desde a implementação desse modelo? Houve, assim, no seu entendimento, o cidadão comum, advogados, estudantes que acompanham o trabalho de vocês, o senhor percebeu alguma mudança nesse sentido? Percebi. Eu tenho percebido que quem precisa entender decisões judiciais tem entendido melhor. As decisões da Vara de Direitos Difusos e Coletivos, elas são naturalmente complexas, porque envolve temas complexos. É a vara que trata dos processos mais complexos do estado do Maranhão e alguns dos mais complexos do Brasil. É natural que algumas pessoas tenham dificuldade para compreender. Mas era mais comum no passado eu olhar uma decisão, proferir uma decisão e depois até os meios dos jornalistas, que são pessoas com nível cultural elevado, mas Tinha dificuldade, né? na compreensão dos termos jurídicos, às vezes se atrapalhava. O juridiquês, né? O juridiquês. Então, mesmo jornalistas, que são pessoas com formação superior, com uma compreensão de nível muito elevado, mas o juridiquês às vezes era difícil até para jornalistas, que liam uma sentença judicial mais complexa e depois noticiavam algo diferente daquilo que constava da sentença. Com a utilização da linguagem simples e as emendas que de alguma maneira introduz o assunto,
aponta o que consta daquela decisão judicial, hoje é muito Certo. incomum que algum jornalista não compreenda a decisão. Pode até acontecer de algum discordar dela e fazer uma crítica, o que é absolutamente natural. É natural, mas alguém compreende a decisão e não concorda com ela. Perfeito, isso não é um problema. Mas a compreensão da decisão é algo muito mais comum nos dias atuais. O senhor estava falando aí que a vara ela abrange questões e tem algumas sentenças que impactam de forma direta, não só aqui, mas em termos de Brasil. Aí eu me pergunto, como é que a vara acompanha esse desdobramento das sentenças? Depois que já está dado o veredicto, há algum mecanismo para fiscalizar o cumprimento dessas decisões que uma vez sendo decisões que impactam direto, por exemplo, o senhor fez recentemente a questão do Facebook, das redes sociais aí que impactam direto na vida do cidadão, questão ligada principalmente ao direito do consumidor e ao direito também de se resguardar enquanto ter seus dados protegidos, que é um novo momento que a gente está vivendo aí também, porque agora virou o ouro, digamos assim, em termos de tecnologia. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse acompanhamento e sobre também essa decisão que impactou diretamente na vida de quem vive nesse universo virtual. Bom, primeiro as pessoas precisam entender que muitas das minhas sentenças, elas são a sentença de primeiro grau, mas às vezes a parte que perde recorre da sentença. Então algumas pessoas, eu lembro bem, e você citou um exemplo aqui das minhas sentenças que manda proteger os animais. Eu proferi algumas sentenças aqui em relação a animais. Uma foi mandando, em um prazo de 2 anos, encerrar com os veículos de tração animal, incluir-os nas avenidas, nas grandes avenidas de São Luís, porque os animais são expostos a atropelamento, maus tratos, enfim. E que nesse período fossem tomadas as providências para que os carroceiros tenham um meio de viver, uma outra forma. A maneira como isso vai ocorrer, a sentença delega que o Poder Executivo encontre um caminho para que os animais Não sejam determina, protegidos. ele só aponta que a responsabilidade é do poder É do público. poder público que deve, ao mesmo tempo que deve proteger os animais da violência nas avenidas, dos atropelamentos, dos maus tratos, ao mesmo tempo estabelece que os carroceiros devem ser incluídos em programas de renda mínima, qualificação, em programas sociais para que eles também não fiquem desamparados. Pois bem, algumas pessoas pensam assim, de vez em quando alguém me pergunta, doutor, e aquela sentença das carroças, por que que ainda não foi resolvido? Porque houve recurso. Essa sentença não transitou em julgado. Ah, Houve entendi. recurso do município para o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça, mais adiante, os desembargadores decidirão se esta sentença vai ser mantida ou reformada. Então, muitas das sentenças são sentenças de primeiro grau. A parte que perdeu recorre. E as pessoas precisam aguardar qual vai ser a decisão das instâncias superiores, no caso do Tribunal de Justiça. E depois do Tribunal de Justiça, Pode ter pode até o outro recurso Supremo. subir ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça. Então, as sentenças, muitas delas passam por isso. Você deu o exemplo aqui também dos vazamentos de dados, que eu condenei o Facebook. Essa também o Facebook recorreu. A condenação do Facebook, condenação do Zoom, houve condenação da Apple, condenação do Google. Foram sentenças que houve condenação e as partes recorreram. Aqui e acolá alguém pergunta, doutor, e aquela condenação de que o Facebook tem que me pagar R$ 500 de indenização? Cadê meus R$ 500? Sim, então tá esse trabalho, né? Sim, é bom, porque as pessoas estão acompanhando. Só que eu condenei o Facebook e o E Facebook depois recorreu. E a pessoa só receberá os seus R$ 500 se a minha é sentença aquele direito ao contraditório, né? Que é garantido pela Constituição.
Isso ocorre no decorrer do processo inteiro, né? Lá na própria vara de interesse difuso, eu garanti o direito ao contraditório. Eles tiveram a oportunidade de se defender e tal. Mas esse que eu estou falando agora, que é o direito de recorrer, é o que nós chamamos de duplo grau de jurisdição. Ah, legal. É um outro direito, que é o direito de recorrer, o direito de espernear. Ninguém pode ser condenado e dizer assim: estou condenado pelo juiz de primeiro grau e acabou. Não tem mais jeito. Não. Eles podem recorrer. E eles recorrem. Eles recorreram ao tribunal. Então muita gente vai lá no meu Instagram, vai lá no meu Facebook, no meu Twitter, no meu TikTok e diz: ah, então, mas doutor, cadê meus R$ 500? Sim, os seus R$ 500 virão se a minha sentença for confirmada. Se não for confirmada, não haverá. Essa é uma questão que muita gente ainda não compreendeu. Quando sai a minha sentença, por isso eu, inclusive, estou utilizando uma técnica agora. Qual é? A técnica é a seguinte: eu faço o vídeo explicando a sentença, tudo que foi decidido lá, e ao final eu digo o seguinte: eu encerro o vídeo dizendo assim: esta é uma sentença de primeiro grau. Quanto a ela, ainda cabem recursos e dependerá e aguardará, vai se aguardar agora para saber se as instâncias superiores confirmam ou não. Para que as pessoas não fiquem com aquela sensação de que porque saiu a sentença de primeiro grau, dali já está valendo. Não, tem recurso. Quem é que normalmente não recorre? Quando é que. Por que muita gente pensa que depois que o juiz sentencia, Já acabou, já está resolvido? É porque, de regra, são pessoas simples, são pessoas mais pobres, e que, quando sofre uma condenação de um juiz, acabou, já é ali o final. Porque para recorrer para as instâncias superiores, envolve, requer dinheiro, requer recursos, requer contratação novamente de advogados, pagar novamente, custas processuais, tem um custo. Então, as pessoas mais pobres, elas normalmente, infelizmente, elas não têm muitas vezes o direito ao duplo grau de jurisdição, elas não conseguem recorrer. Mas é bom que todo mundo entenda, quando um juiz condena um rico, uma grande empresa, um governo, um estado, um município ou a União, quando um juiz condena um poderoso, em resumo, seja um poderoso do ponto de vista político, seja um poderoso do ponto de vista econômico, nunca a sentença do juiz é o fim. Esses sempre recorrem. Pegando esse gancho bem aí que o senhor está falando, recentemente, a decisão que determina a realização de concurso público para a Prefeitura de São Luís é uma marca antiga. Dá para garantir que ela seja cumprida dentro de um prazo estipulado, para que, assim, o senhor fez todo o processo, houve recorrer, o senhor voltou o processo, acredito, lá para a vara. Como é que dá para garantir esse? É só um exemplo que eu queria que o senhor colocasse, para que nós tivéssemos um entendimento melhor sobre esse papel da vara também nesse sentido. Olha, é muito bom que as pessoas. Essa pergunta é muito boa porque as pessoas precisam entender o funcionamento do sistema de justiça. Ele é muito complexo. Ele é muito complexo. Compreender o sistema judicial não é para amador, digamos assim. Não é uma coisa simples. Digo isso na maior tranquilidade, porque é muito comum as pessoas pensarem, sim, e agora? E agora que o juiz condenou, vai acontecer mesmo? Sim. Às vezes não, porque tem recurso. Mas houve o recurso e lá na instância superior, a sentença do juiz foi confirmada. Minha sentença foi confirmada. E agora transitou em julgado e volta. Aí volta e a pessoa pensa, agora sim vai acontecer. Às vezes acontece e às vezes não. Então eu dou um exemplo aqui para que se entenda. E assim, dando um exemplo, fica mais fácil para as pessoas entenderem. Eu proferi, tem a sentença determinando a realização do concurso público para a Assembleia Legislativa. Perfeito. Aí, pois bem, faz-se o concurso, algumas pessoas foram nomeadas, outras não. As pessoas pediram que eu determinasse, portanto, a nomeação do cadastro de reserva, para complementar o número de pessoas que são necessárias. Eu proferi uma decisão, já na sentença transitada em julgado, determinando a nomeação daqueles que
estão no cadastro de reserva para completar o número de pessoas necessárias no âmbito da Assembleia Legislativa. Pois bem, essa sentença, esta decisão, mandando nomear, ela foi suspensa pelo tribunal. Então, algumas decisões, mesmo em cima de uma sentença transitada em julgado, pode acontecer mesmo no processo de execução de sentença, se sobrepor ali a uma outra decisão judicial, outra determinação que possa eventualmente mitigar os efeitos daquela sentença. Ou seja, mitigar, talvez, eu utilizei aqui um termo que algumas pessoas não sabem, minimizar, amenizar os efeitos daquela sentença. Então, é complexo, a coisa só acaba quando termina mesmo, e aí Não há mais nenhum tipo de recurso. nenhum recurso possível. E no processo judicial, para quem tem dinheiro e poder, demora muito. Paciência, né? É preciso ter paciência quem está do outro lado, porque quando a parte condenada tem muito dinheiro e muito poder, e quando tem os dois, demora para que uma obrigação imposta a alguém que tem muito poder e muito dinheiro efetivamente seja cumprida. Aí eu lhe pergunto, como é que o senhor vê a participação, da importância da participação popular na defesa desses direitos difusos e coletivos? Porque são direitos que abrangem uma parcela da população muito grande que não beneficia só uma pessoa. Pode ser um grupo, pode ser um bairro, pode ser uma empresa, pode ser um coletivo mesmo que esteja dentro de uma situação e que vai em busca dessa garantia de direitos. Eu queria que o senhor colocasse para as pessoas, porque por mais que se demore, a justiça vem. Pelo menos a gente acredita nisso, né? A gente espera, né? E o senhor, A como gente titular, espera. eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Bom, é uma coisa que as pessoas sempre dizem, né? A justiça às vezes até tarda, mas não falha e tal. Às vezes até falha também, mas o certo é não falhar, né? E o melhor é que não tarde também, nem tarde nem falhe. E às vezes a gente reflete de que quando tarda já falha, né? Já falhou quando tardou. Então, para responder objetivamente ao teu questionamento, eu acho que aqui a gente já imagino que já estamos concluindo o nosso Pois tempo. isso. Para responder objetivamente a esse questionamento, o que eu digo é que o controle social é fundamental em qualquer esfera da administração pública. O controle social é muito importante. E quando eu falo da administração pública, de modo geral, seja do executivo, seja do legislativo ou do judiciário, as pessoas precisam acompanhar e entender melhor as decisões judiciais, a coerência ou incoerência em torno delas, destas decisões. E, de preferência, que acompanhe. Por isso é que o Poder Judiciário precisa ser transparente, as pessoas precisam compreender as suas decisões. Então, o que eu digo é, quanto mais as pessoas puderem acompanhar, verificar e se manifestarem sobre as decisões judiciais, mais o Poder Judiciário se tornará mais justo. Quando as coisas ocorrem nos subterrâneos, sem que as pessoas tomem conhecimento, maior a probabilidade dos arranjos não republicanos. Então, as pessoas precisam acompanhar mais de perto, fiscalizar, evitar que as coisas ocorram só nos subterrâneos. Mas é preciso que as pessoas sejam mais participativas. Eu dou aqui um exemplo final aqui para você entender o quanto esse assunto, de alguma maneira, me entristece. De fato, lamentavelmente, pouca gente se interessa pelos assuntos mais sérios. Entendi. Pouca gente. Eu profiro uma sentença, exemplifico aqui. Eu profiro uma sentença que trata de um assunto nacional, relevantíssimo, como a proteção dos dados das pessoas. E uma big tech uma dessas grandes empresas Ganha muito dinheiro. que ganham muito dinheiro, vazam, eventualmente deixam
que informações sensíveis das pessoas sejam repassadas adiante. E eu profiro uma sentença sobre esse assunto e, por exemplo, faço uma publicação nas minhas redes sociais sobre aquele assunto. Sr. Martoni, às vezes aparecem ali... Os haters. Não, não é nem só isso. Não é nem esse o maior problema. Aparecem os haters, que vão lá criticar, dizer que as grandes empresas vão fugir do Brasil, que Isso é uma isso é é uma prejudicial. prejudicial. Você impor, eu proferi uma sentença condenatória do Google e da Apple, porque aquele aplicativo Face App, nossa legislação nacional, o Código de Defesa do Consumidor, diz que os contratos no Brasil, todos os contratos devem ser em português. Lá estava em inglês. De lá estavam em inglês. Como é que tu está assinando uma coisa? A maioria da população brasileira sequer fala inglês, sequer é capaz de compreender algo em inglês. E por isso mesmo a legislação nacional diz que se é para algo funcionar, os contratos serem feitos no Brasil precisam ser na língua portuguesa, na língua brasileira, na língua que os brasileiros de fato compreendem. Pois bem, eu profiro uma sentença dessas, obrigando essas empresas a manterem os seus contratos em português. Seguir a legislação brasileira. Um assunto como esse, aparecem os haters lá para dizer assim, olha, essas empresas multinacionais vão fugir do Brasil porque... não vai, mas tem gente que vem com isso. Mas não é nem esse aspecto o raciocínio que eu queria te mostrar para responder a sua pergunta sobre a questão do controle social. Para responder a sua pergunta sobre a relevância do controle social e o acompanhamento, é que uma sentença como essa, proferida em São Luís, aqui na Vara de Interesses Difusos, que impactará o Brasil inteiro e influencia até o mundo, então, Antônio, aparece 1.000, 2.000 pessoas para olhar. E só. E aí, se você pega, e eu, por exemplo, faço uma publicação, eu tirando um caju, sim, aí aparecem 50.000 pessoas e olham aquilo. Milhares comentam. O seu lado pessoal interessa muito mais às pessoas do que, às vezes, uma decisão que vai impactar a vida delas. Isso, por quê? As pessoas, às vezes, preferem os assuntos mais leves. Eu também, todo mundo gosta de assuntos mais leves. Eu, de regra, inclusive, uso esses assuntos mais leves para fazer o que é educação ambiental. Eu tento, nos meus momentos de lazer, mostrar uma vida saudável e uma relação harmoniosa com o meio ambiente. Então, eu mostro ali fazendo compostagem, plantando árvores, cuidando de plantas, alimentando passarinhos, essas coisas. Esses assuntos, eles têm 10 vezes mais interesse das pessoas do que, por exemplo, uma sentença que vai impactar a cidade inteira. Por exemplo, se eu faço uma sentença mandando colocar saneamento em um bairro inteiro, na Vila Luizão, eu já proferi sentença, mandando fazer o saneamento da Vila Luizão, do João Paulo, de área verde, para colocar em área institucional. Porque a área verde, isso deu uma confusão enorme. Porque área verde é para fazer praça. Praça é fundamental para a qualidade de vida das pessoas. E em praça, quando alguém diz assim, tem que tirar um ecoponto, algumas pessoas pensam, mas ecoponto não é bom. É claro que é bom. Hospital também é bom, não é? Posto de saúde é bom? Mas tem que ser no local correto. No local correto. No local correto. Então, ninguém duvida que hospital seja bom, delegacia de polícia, posto de saúde, ecoponto seja importante. Mas é na praça que vai se colocar? Ah, não, mas lá ainda não construíram a praça. Lá era um lixão. É o principal questionamento, é o principal argumento. Em São Luís quase não teria praça se eu não tivesse proferido sentenças assim. E, doutor Douglas, só uma pergunta aqui, já que a gente está praticamente encerrando a nossa entrevista. O senhor é conhecido também por suas decisões que são muito impactantes na vida do cidadão, e algumas delas, algumas pessoas chegam até a classificar como polêmicas, e que talvez por trás dessas suas decisões haveria intenção política por conta disso.
eu lhe pergunto, o senhor tem alguma pretensão de deixar a magistratura, a vida jurídica, para ingressar numa carreira política, pública, voltado para esse caminho que outros já fizeram? Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Tem esse, ou almeja algum cargo, ou já foi convidado? Diga aí. Olha, foi até bom tu perguntar isso, porque eu aproveito esse momento para dizer, eu sou candidato, sim. Sou candidato. Eu sou juiz há quase 30 anos. Lá no interior, a gente diz que quando alguém tem uma idade, ela está dentro da outra. Sim. Assim, eu tenho 29 anos de magistratura, estou dentro dos 30, porque esse ano vou para os 30 anos de magistratura. Passei no concurso para magistratura em 1996. E finalmente agora eu resolvi tentar um outro caminho. Eu vou ser candidato, sim. O senhor vai ser candidato a deputado estadual, Só tem essas opções? ou senador, ou governador. Não tem nenhuma outra opção? Diga aí, o senhor que vai me dizer. Quais seriam as outras opções? Prefeito de São Luís em 2028? Tem mais alguma outra opção? Presidência? Até agora você não acertou o cargo. Diga então, por favor. Tem mais, eu te dou mais uma última chance. Do São Luís. Bom, já te dei todas as chances, você errou. Ainda tem, fala, última tentativa. Ai, meu Deus. Não faço a mínima ideia. Senador. Senador, você já falou. Pois é, mas eu não. Não está lembrando nenhuma, Não. nenhuma outra possível. Para por aqui. Eu sou candidato, inclusive, foi até boa essa pergunta, sou candidato, mas eu sou elegível, inclusive, ao cargo que eu pretendo concorrer. Estou concorrendo, na verdade, mas assim, não sei se para decepção ou alegria das pessoas, eu sou candidato a desembargador. A presidência ao PJ daqui do Maranhão. Exatamente. Eu sou candidato a desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão, não Vai a continuar dentro da esfera jurídica, vai continuar o do. seu legado, seu mandato aí, so- enquanto É esse o cargo. Essa pergunta, Sr. Martins, você não é o primeiro e certamente não será o último que me fará. Desde que eu entrei na magistratura, como a minha atuação, ela sempre. Algumas pessoas dizem que eu sou uma pessoa que tem carisma, algumas pessoas acham que com tenho, certeza. eu até acho que não, mas algumas pessoas acham, e às vezes em alguns lugares por onde eu trabalhei, seja em São João Batista, Araiose, Santa Luzia, Pedreiras, Imperatriz e aqui em São Luís, as pessoas aqui acolá dizem, doutor, o senhor vai se candidatar, porque se o senhor se candidatar, o senhor vai ser eleito, porque o senhor é muito respeitado e querido aqui. E todas as vezes, desses 30 anos em que eu sou juiz, todas as vezes eu sempre disse, eu não sou candidato a nada. Já são mais de 30 anos que o povo tá, que as pessoas falam. De regra, sabe quem é que fala que eu vou ser candidato? São as pessoas insatisfeitas e Com o querendo que eu sistema, com as minhas decisões, alguma coisa assim. Aí pensa assim, não, ele está fazendo isso é para ganhar popularidade, para se candidatar, vai se candidatar a vereador. Agora, por esses dias, eu vi uma das minhas sentenças aqui nos comentários delas, eu vi aí nas redes sociais, aqui mesmo do Jornal Imparcial, publicando sentença minha e alguém lá dizendo, vai já já ser candidato. Aí eu deu vontade de ir lá e dizer, sou candidato mesmo, mas sou candidato. até meu Deus, eu sou candidato. Doutor vai ser candidato. Só tem essas opções. Eu perguntei na esfera política. Na esfera política, eu não perguntei na esfera jurídica. Mas eu fico muito feliz com a candidatura à presidência do Tribunal de Justiça do Não, não é Maranhão. a presidência do tribunal, Desembargador. de desembargador, porque os juízes mais antigos, os mais velhos, digamos assim, só os mais velhos, a quinta parte mais antiga que pode concorrer ao cargo de desembargador. O senhor está na E eu idade. estou nesse grupo. Então, os juízes mais antigos, dividimos aqui em 5 quintos. Os 4 quintos mais novos não podem concorrer, só o quinto mais antigo. Eu estou nesse quinto. E a De, eleição é mais ou menos vai ser agora, dia 26
de fevereiro. Daqui a 2 semanas vai ser a eleição, eu sou candidato, e os eleitores são os desembargadores. Não é todo o povo que vota, não são os outros juízes, são só os desembargadores. É um eleitorado bem pequeno, são bem restritos, são só 30 desembargadores, que são os eleitores que vão escolher. E como é que está a sua dentro... campanha junto a esses seus pares? É muito parecido campanha eleitoral, qualquer que seja. Tanto faz que seja campanha para desembargador, como campanha para deputado, governador, prefeito, até para o Oscar. Tem muita polêmica. Então, naturalmente, eu estou em campanha eleitoral, então eu vou lá distribuir os meus currículos. No caso nosso lá, a gente apresenta o currículo com o que nós fizemos, a trajetória da gente. Cada juiz mostra por que acha que poderia ser o escolhido. São muitos colegas muito bons concorrendo. Tem algo em torno de 20 candidatos. Todos bons. Só uma. Então é uma vaga só, tem uns 20 juízes concorrendo, muitos deles são meus amigos pessoais. Então, a dificuldade para a gente concorrer é muito grande. Sabe qual é uma das maiores dificuldades para concorrer a desembargador? É saber que está concorrendo com um amigo. Porque, diferente de outros espaços em que as pessoas disputam, eu não tenho o que dizer de ruim dos colegas. Porque, por exemplo, se eu ganhar, ótimo. Mas se eu perder, eu nem tenho como dizer que fui injustiçado, porque tem outros colegas muito bons. A maioria são bons juízes. A grande maioria é de colegas maravilhosos. Então, quem ganhar, ganhou. Mas você apresenta naturalmente a sua candidatura. Você vai nos eleitores, é muito parecido, porque você não é o primeiro que me pergunta também, assim, olha, e a campanha como está? A campanha é muito parecida com a campanha aí fora. Eu chego em alguns eleitores e me recebem em festa. Então eu já sei que aqueles vão votar comigo. Outros já pensam até uma maneira de me apoiar. Esse eu sei que vão apoiar. Mas existem também o outro extremo, que são pessoas, dentre os eleitores, que nem me recebem. Aí esses a gente já sabe que não vai votar na gente. Outros recebem, te elogiam, mas não promete voto. Então, não dá para saber. É uma incógnita. Eleição só se decide mesmo no dia. E depois que a urna é aberta ali e tudo é apurado. Então, se você me pergunta quais são as minhas chances, eu sinceramente não sei. Não sei. Eu não estou entre os favoritos, digamos assim. Eu não estou. Eu estou concorrendo. Se fosse pelas pesquisas, talvez hoje eu não ganhe. Mas pode acontecer. Ninguém sabe, mas eu sei que você tomou um susto aqui na sua expressão quando eu disse que era candidato. Mas o cargo que eu estou concorrendo é desembargador, porque é o da minha carreira. Eu fiz concurso público, gosto do que eu faço, estou na magistratura, gosto do trabalho que faço aqui na magistratura e não tenho nenhum plano de sair dela e vou concorrer a esse cargo que eu acabei de te dizer. Doutor Douglas, eu aproveito agora para o senhor fazer suas considerações, porque já está terminando a nossa entrevista. Faça suas considerações finais sobre o papel da vara, direitos e recursos coletivos e de que forma a população pode contribuir com esse trabalho. Bom, eu só agradeço o convite, vi aqui dialogar sobre esses assuntos contigo aqui, para mim é uma alegria, estou muito feliz com isso, e a maneira como as pessoas podem contribuir é refletindo sobre os assuntos. Nem digo que é concordando, é refletindo sobre. Nós precisamos, e quando eu digo nós, é de todos nós, precisamos de uma sociedade melhor. Uma sociedade em que as pessoas vivam em equilíbrio com o meio ambiente. Nós estamos com eventos climáticos extremos acontecendo, seca na Amazônia, chuva em excesso no sul. Agora, recentemente era chuva em excesso, agora é calor em excesso no sul. Nós estamos com eventos climáticos gravíssimos. E o que nós estamos fazendo para mudar isso?
todos nós, seja da imprensa, que tem muita força e poder, nós do judiciário, o que nós estamos fazendo? Nós precisamos refletir. E se achamos que estamos fazendo, às vezes achamos que estamos fazendo muito, mas tem mais ainda que podemos fazer para contribuir. Nós estamos ainda vivendo uma sociedade em que nós precisamos que as pessoas tenham uma conduta mais ética. Nós temos muita gente omissa por aí, vendo as coisas erradas acontecendo diante dos seus olhos e nada fazem. Às vezes, inclusive, por algum interesse pessoal que a pessoa tem medo de ser ferido. Então, nós precisamos de uma sociedade mais equilibrada com a natureza. Nós precisamos, e as pessoas lamentavelmente ainda se omitem, nós precisamos de uma sociedade em que as pessoas reflitam sobre a ética, como conduz a sua vida profissional e pessoal, respeitando o próximo e, de alguma maneira, garantindo que nós tenhamos uma sociedade em equilíbrio com a ética, sem desvios que levem, por exemplo, ao nepotismo ou qualquer outra forma de desvio ético que dificulta o bom funcionamento das instituições. Nós precisamos de uma sociedade em que quem ocupa cargos de poder, responsáveis por garantir o direito à saúde, o direito à segurança, o direito à, à, à moradia, o direito à segurança alimentar, os direitos humanos, que as pessoas deem a sua parcela de contribuição. Então, há muito a ser feito para que nós tenhamos uma sociedade melhor e só teremos essa sociedade melhor não é nem quando nós não tenhamos mais pessoas ruins, corruptas ou que causem danos ao meio ambiente. Elas sempre vão existir. Nós vamos ter uma sociedade melhor é quando os omissos, bons, resolverem mostrar cara e fazer a sua parte. Lamentavelmente, nós temos gente de um lado querendo uma sociedade melhor, outras de outro, querendo uma sociedade pior e atendendo só aos seus interesses pessoais e econômicos, e nós temos no meio a grande massa, a maioria das pessoas caladas, mesmo boas, mas omissas, deixando que as coisas ruins aconteçam e os maus dominem. E isso ocorre aqui, ocorre no meio do jornalismo, ocorre na política, ocorre no executivo e ocorre no judiciário também. Muita gente honesta e séria e ética, mas que prefere não se envolver. Deixam que os maus dominem. Enquanto a gente não sair da omissão, nós não vamos ter uma sociedade melhor. Doutor Douglas, muito obrigado pela sua entrevista e o Imparcial Entrevista fica por aqui e até uma próxima oportunidade.